dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho e, como sempre, estou acompanhado pelos nossos dois analistas, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar por ter a vossa opinião em relação à entrevista de Pedro Passos Coelho à TV e também à TSF. Houve alguns aspectos que eu considerei interessantes, especialmente, se calhar, vamos começar com a posição em relação ao PS, em que Passos Coelho deixou claro que o Governo tem as condições para entrar num programa cautelar sem o apoio do PS. Esta posição de Pedro Passos Coelho perante o Partido Socialista é uma surpresa ou é já previsível, Pedro Cabrita? Bem, o PS já tinha dito que não a uma aproximação do Governo para uma eventual, não digo coligação, mas para um eventual sucesso num novo programa cautelar. Sendo que o PS já disse que não, obviamente agora Passos Coelho vem dizer que não é necessário. Portanto, isso também a mim não me diz muito. Mas o que eu analiso relativamente à entrevista e a essa questão é que ele também não disse nem que sim nem que não a nada. Ou seja, ele foi sempre jogando à defesa. Foi esquivo, não é? Em qualquer das questões que lhe foram feitas, e às vezes até de um ponto de vista agressivo pela jornalista Judite Sousa, ele fugiu sempre às questões, não fugindo à questão em si que lhe era perguntada, mas fugindo com uma resposta afirmativa ou negativa. Ou seja, eu não percebi muito bem, mais uma vez, não percebi muito bem qual foi o objetivo desta entrevista. Foi uma entrevista um pouco mais, ou melhor, pouco clara para aquilo que se esperava de Pedro Passos Coelho nesta altura, Pedro Filipe. A questão é que esta entrevista só aconteceu agora porque tinha que ser, porque o objetivo desta entrevista era ter sido feito, não sei se lembra, um pouco antes das autárquicas. Exato. E foi a Comissão Nacional de Eleições que disse que não podia dar uma entrevista porque isso seria já em si um pouco de campanha, não é? Visto que ele é o líder de um partido. E agora, a entrevista aconteceu sem um grande motivo. Porque é que em meados de dezembro temos uma entrevista do Primeiro-Ministro? O que é que vai acontecer que justifique? Nada, já estava marcado e agora... O que poderia ser falado era relativamente ao Orçamento de Estado que foi aprovado, não é? Já foi tudo falado, tá bem, já está aprovado. Mas ainda não tinha existido uma entrevista às televisões. Esta é que é a verdade. Ou para falar do pós-Troika, não é? Ou falar do pós-Troika. Falemos do pós-Troika quando a Troika se for embora. Ainda estamos em 2013. A Troika ainda cá está. Ainda faltam 2 comissões de avaliação. Ainda falta a Troika ir embora. Depois da Troika se ir embora, vamos ver como é que ela sai. Quer dizer, não havia verdadeiramente... Então desculpa lá. Então para ti a questão é o timing da entrevista, não é? Porque o entrevistado também não teve... Não, acho que o timing da entrevista é descabido. É para cumprir calendário. Como não pôde ser quando dava jeito, que era pouco antes das eleições. Agora é um timing completamente para cumprir o calendário. O Pedro Passos Coelho não ia dizer nada de novo, não disse nada de novo, não comprometeu nada para o futuro, abriu em tudo todas as possibilidades. Posso aumentar os impostos ou posso não o fazer. Podemos ir coligados às europeias ou podemos não ir. Quer dizer, para tudo havia sempre 2 opções. Mas há algumas frases marcantes da entrevista. Por exemplo, as perspectivas mais negativas têm sido desmentidas pela realidade. Isto foi dito pelo Primeiro-Ministro. É uma frase que revela que existe aqui uma posição, pelo menos de acordo com também os últimos dados da economia portuguesa, que tem vindo a melhorar um pouco, não se diz muito, mas um pouco. Estas frases dão ânimo para que o programa da Troika acabe mais rápido, não digo mais rapidamente, mas acabe com uma outra visão? Ou nem por isso? Eu não creio. Essas frases são frases um pouco autísticas que o Governo já nos tem habituado. Sim, a economia deu, sobretudo no último trimestre, umas sinaizinhos de melhoria, como quem diz, olha, não está morta, há ali atividade cerebral. Mas dizer que as coisas estão muito melhores, ou dizer esse tipo de frase... Sim, mas isso também não foi dito. Não foi isso que eu interpretei daquilo que foram as respostas do Primeiro-Ministro. O que eu percebi ali é que também não podemos só olhar para o lado mau. Também há Já há tanto lado bom para olhar que eu nem sei porque é que as pessoas escolhem. Não, mas há aspectos positivos do ponto de vista económico e, sobretudo, aspectos positivos do ponto de vista exteriores. Ou seja, a leitura do Primeiro-Ministro, e é uma crítica... Quais é que são esses aspectos? Mas deixa-me só terminar. Há uma crítica que eu faço desde o início, que é, eu acho que este Governo governa para fora. Não governa para a população que o elegeu, mas governa para os credores. E, de facto, do ponto de vista dos testes e das avaliações que foram feitas pela Troika a este Governo, ele tem correspondido mais ou menos àquilo que lhe tem sido pedido. Só que o Governo esquece que há uma população e que há povo que está a ficar cada vez mais pobre e além disso, a entrevistadora até pergunta ao Primeiro-Ministro o que é que ele acha do facto de cada vez haver mais milionários em Portugal, ao contrário, haver cada vez mais pessoas no limiar da pobreza. Sim, ele responde que isso o atormenta muito, como podemos acreditar. Mas, independentemente de tudo isso, o Pedro Cabrita tocou numa questão interessante, que é que Pedro Passos Coelho e o seu governo governam mais para fora do que para dentro. Mas o governar para fora, por exemplo, tendo em conta as afirmações de Lagarde, Christine Lagarde, em relação ao admitir que havia um erro na formulação do programa de ajuda a Portugal,
aqui não é preciso tomar uma posição mais forte, ou a posição que Pedro Passos Coelho tomou e o Governo tomou foram suficientes? Ambos assumiram que realmente há uma estranheza para estas afirmações, mas não houve muito mais do que isso. Era suficiente? É assim, uma coisa que já aqui disse várias vezes é que estar a culpar a Troika por todas as tomadas de decisão do Governo é errado. Há muito no que este Governo nos traz que é ideológico e que vai muito para além da Troika. Reafirmo também que não é mentira nenhuma que o Governo disse na altura das eleições. E as pessoas não ouviram, mas eles disseram-no. E estão a fazê-lo. Queriam ir para além da Troika. Queriam sempre para além da Troika. Se fosse preciso cortar 10, cortariam 15 para depois, no futuro, o país estar melhor. Mas haver aqui um erro por parte dos elementos de Troika, do Fundo Monetário Internacional, de que realmente houve um erro naquilo que se planeou para Portugal. Mas isso também já não é a primeira vez que o FMI vem com esta conversa. Mas não da sua Presidente. É diferente mas depois, na altura técnico ou não. Mas depois, na altura da sua renegociação, não, a Cristina Lagarde já tinha numa entrevista, não referindo-se exclusivamente a Portugal, dito que de facto as soluções encontradas para os países intervencionados não tinham sido as melhores e que o excesso de autoridade tinha muito mais, estava a ter muito mais influência negativa. Mas depois na prática da negociação continua tudo igual, quer dizer, eu não entendo muito bem isso. Sim, mas depois também é isto, ou seja, quando Portugal pede uma renegociação ou um abrandamento, toda a gente diz não. Exatamente, isso foi pedido agora. E foi consertado pelos três trabalhadores. E o Primeiro-Ministro na entrevista diz, e acho que isso diz tudo, que a negociação não é feita com os altos cargos da Troika, neste caso especificamente com o FMI. Ou seja, é com os técnicos que se fazem as coisas. E os técnicos têm sempre que dar a paulada, digamos assim. E depois vem sempre o Presidente por cima dizer não é preciso serem tão fortes, deviam ser mais permissivos, etc. Portanto, eu acho que se calhar o FMI faz um bocadinho de polícia bom e polícia mau. E o polícia mau são os técnicos que vêm cá a Portugal e que, obviamente, recusam sempre qualquer tipo de prolongamento da dívida ou do pagamento da dívida. E depois vem o Presidente, politicamente, sempre... repare, a Cristina Lagarde não falou para Portugal, ela falou sempre num fórum muito mais alargado, ela fala quase uma espécie de está a falar pela Europa, quase do género mostrar ao resto do mundo que a Europa está a levantar e que está a beneficiar deste tipo de programas. Portanto, acho que há um discurso para fora, lá está, mesmo na Europa, há um discurso para fora e um discurso para dentro. Eu queria só ainda colocar uma última questão que também foi abordada na entrevista em relação a este tema, que é a possibilidade do PSD e o CDS irem juntos às próximas eleições legislativas. Acham que vai acontecer? Nas legislativas, creio que não. Porquê? Porque a identidade dos dois partidos ia perder muito. Sobretudo a do CDS, que perde demasiado quando se coliga com o PSD. Eu também acho que o PP vai se demarcar quando chegar à altura das eleições legislativas. O PP vai sempre fazer uma de bonzinho do governo. Vai sempre dizer que tentou sempre que as coisas não fossem por este caminho, mas que depois tentou segurar sempre a coligação, porque senão o país podia cair, etc. Até porque há uma questão muito premente que é isto, é que o PP também está sempre aberto a coligações com o PS. O PP está sempre aberto a coligações. O PP gosta de poder. E por isso, coligar-se nas legislativas com o PSD era hipotecar à partida uma hipótese que é muito real, convenhando os dados das últimas sondagens, do PS ganhar as eleições e precisar de uma coligação para exercer poder. Coligar-se com o PSD para o PP não fazia qualquer tipo de sentido, não teria nada, não era vantajoso em nada. Esperar para ver o que é que nas europeias pode acontecer, nas europeias acredito que aconteça, plausível. nas legislativas não. Passando já em modo de retrospectiva de 2013, eu queria também saber da vossa parte, especialmente duas situações. Para já, um acontecimento positivo deste ano e uma personalidade também positiva, e depois já iremos para o lado negativo. Pedro Cabrita, se calhar, começo por ti. Como acontecimento positivo deste ano, e falando em termos nacionais, eu só me lembro realmente da ida da Seleção Nacional ao Mundial do Brasil, e a figura para o Cristiano Ronaldo, que foi basicamente aquele que fez com que Portugal conseguisse vencer à Suécia e conseguisse chegar ao Mundial. E eu digo isto, mas com alguma tristeza, porque eu gostaria, obviamente, de chegar aqui e dizer um acontecimento que não fosse de futebol e que não fosse a Seleção Nacional ir a um Mundial, que seria uma coisa normal de acontecer e que deveriam acontecer muito mais acontecimentos positivos. Pedro Filipe. Para mim, o acontecimento positivo também foi esse que eu destaquei, a nossa qualificação para o Mundial, até porque a Seleção Nacional hoje tem um fator de motivação muito grande na população portuguesa. Muito da nossa autoestima passa pelo que conseguimos fazer dentro daquelas 4 linhas. Acontece isto todas as jornadas, cada um com os seus clubes, e é ainda em maior catarse quando é com a Seleção Nacional, e se não tivéssemos ido
se não estivéssemos apurado para o Mundial, a nossa autoestima, que hoje em dia já está tão em baixa, iria baixar ainda mais para níveis, se calhar, históricos. A nível de personalidade? A personalidade do ano, para mim, é o Tribunal Constitucional, não é o Cristiano Ronaldo, apesar de não nos ter apurado para o Mundial, é o Tribunal Constitucional, porque tem sido ainda o último garante deste lapidamento que tem sido feito ao nosso Estado Social. É o único garante que nós ainda temos, é o Tribunal Constitucional, que inclui ali sempre aquele limitezinho de dignidade democrática ao país que hoje está esbaratado. Agora, passando, se calhar, para os aspectos mais negativos. O programa vai ter 10 horas. Não tem que ser só nacional, pode ser também nacional. A personalidade que para mim se destacou negativamente foi o Presidente da República, Cavaco Silva, que acho que é, em termos da esperança da população que o elegeu, uma desilusão. Eu não vi ninguém publicamente contente com a atuação do Presidente da República. Pode ter muito boas intenções, pode ter feito o melhor, mas realmente acho que foi a personalidade infeliz do ano. Quanto ao acontecimento? E o acontecimento em termos nacionais é o caso de justiça ainda não resolvido do BPN, que continuamos todos à espera, que basicamente o dinheiro que foi perdido no BPN é o dinheiro que o país vai ter que cortar em termos de despesa pública, e a verdade é que a justiça ainda não encontrou culpados e ainda não conseguiu resolver o famoso caso BPN. Pedro Filipe, mesma situação. Para mim o acontecimento negativo... vamos começar ao contrário. Para mim a personalidade pela negativa do ano tem que ser a nossa classe política no geral. É desolador, o nosso cenário é desolador desde a Presidência da República, como o Pedro já disse. Tudo aquilo que Cavaco fez ao longo do ano é uma súmula de comédia. Bom, agora tem que chegar a um acordo, senão isto cai. Bom, não chegar a um acordo, isto não cai. Foi o governo não é preciso alongar mais. Foi já no início do ano, mas é o governo de Miguel Relvas, é o governo de Vítor Gaspar, é o governo das trapalhadas todas, é o governo das demissões irrevogáveis. E depois é o constrangimento também da nossa oposição, que não chega a ser quase oposição e que não tem uma alternativa a isto que nós temos. Isso é para mim talvez o mais constrangedor de tudo isto. As pessoas dizem, ok, eu não gosto nada disto, mas não vem aí melhor de lado nenhum. Isso também é um acontecimento negativo para ti? Esse constrangimento? Sim, o constrangimento negativo, o acontecimento negativo para mim é a força que o povo português não teve de conseguir mudar o seu próprio rumo e de ver uma alternativa no curto médio prazo ao que temos hoje em dia. Isso é para mim o acontecimento negativo, a falta de esperança que se vê nas pessoas. Saímos à rua umas quantas vezes, não tiveram resultados práticos, fizeram-se umas manifestações, umas greves, na prática manteve-se tudo exatamente igual. Alguma coisa que algum de vocês queira dizer também para o ano 2014? Não, em termos fechava só em termos internacionais. Acho que um dos grandes acontecimentos, um grande acontecimento e também uma personalidade, foi a eleição deste novo Papa, e a personalidade do Papa também Francisco, que vem mudar, e Deus queira que mude as mentalidades, e acho que até agora tem conseguido fazê-lo, e foi para mim uma surpresa. Não estava à espera, porque não era a linha de conduta do cargo, e fico contente e espero que daqui para a frente as coisas possam melhorar. Sim, como personalidade internacional eu também elegeria o Papa Francisco pela mudança de política e de mentalidade que parece vir aí nesta renovada Igreja Católica, e espero que traga novos rumos ao mundo que bem precisa. Vamos esperar que 2014 seja bem melhor que 2013. E agora, para terminar, ainda falta um minuto livre, hoje, da autoria de Pedro Filipe. Bom, quero aproveitar que este é o último programa do ano para fazer aqui uma despedida. 2013 não foi todo um ano fácil e teve como ponto-alvo passar um ano na vossa companhia. 2014 também não prevê momentos muito melhores. Esperemos que consigamos manter a resiliência que nos fez acompanhar e estar onde estamos hoje. Esperemos também que em 2014 o olhar de lince continue como continuou durante este ano. Em nome de todos, quero desejar-vos aqui umas boas festas. Este foi o último programa de Olhar de Lince 2013. O programa vai voltar em 2014. Da parte desta equipa que esteve aqui durante um ano, queremos desejar-vos boas festas. Também já foi dito pelo Pedro Filipe. Entretanto, se quiserem sempre sugerir temas, podem sempre fazê-lo para olhardelince.fm@gmail.com. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe. Tenham o resto de um bom dia e também votos de boas festas.